Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos comentando casos clínicos feitos aqui na clínica e eu acredito que vai ser muito proveitoso no sentido de nós conseguirmos comentar alguns detalhes que somente às vezes, estando aqui, que realmente nós conseguimos pegar esses detalhes. E eu vou trazer para vocês, primeiramente, um caso clínico que foi um caso clínico marcante. É um caso de uma paciente e eu vou mostrar a fotografia inicial para vocês. Esse aqui é a fotografia inicial do caso. Primeiro dia que a paciente veio, ela chegou para mim dessa forma. E aí é algo que é chocante. A fotografia intraoral é uma fotografia chocante. Porque essa paciente, ela fazia uso de aparelho ortodôntico há mais ou menos 2 anos. E vocês imaginem o estado da saúde bucal dessa paciente. A primeira coisa que eu falei com ela, olha, você não precisa tratar comigo. Você precisa tratar com alguém, porque você está doente. Não é obrigação sua tratar comigo, só que a minha obrigação é dizer para você o que precisa ser feito. E aí, quando a gente pensa casos assim, pacientes periodontais, muitos profissionais falam, poxa, paciente periodontal, você não pode fazer restauração. Você não pode fazer faceta nele. Só que entendam, às vezes a restauração, o processo restaurador, ele faz parte do tratamento periodontal. A paciente que ela não vê algo bonito, ela não tem vontade de cuidar. Então, o primeiro passo dentro desse caso foi analisar o que aconteceu, por que chegamos nesse estado e o que nós podemos fazer para melhorar. Então, analisando mais de perto a fotografia, vamos chegar mais perto aqui para a gente ver. Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho um aparelho ortodôntico que aparentemente não tem uma manutenção adequada, ok, da parte do ortodontista. Tenho aqui uma borracha trançada inferior. Superior, eu tenho um aparelho instalado. E aí uma coisa que a gente identifica primariamente, eu tenho uma discrepância na minha curva de SP para o plano posterior e eu tenho uma alteração de plano oclusal. Eu tenho uma paciente que está com o plano oclusal inclinado. Na fotografia com o lábio, a gente consegue ver exatamente isso. Tem um plano oclusal alterado. E a paciente, no momento da oclusão, o que acontecia? Nós tínhamos uns toques posteriores, alguns toques posteriores, só que eu não tinha toque em pré-molar. E aí você imagina, poxa, eu tenho uma sobrecarga nos dentes posteriores. O que acontece? Recessão gengival, hipersensibilidade dentinária, e é o que está acontecendo nesse caso. Eu tenho um dente posterior aqui, que ele tem um toque excessivo, e essa paciente está com hipersensibilidade nele. Então, tudo está interligado, essa função, essa oclusão está interligada. E o que a gente fez nesse caso? Nós temos que entender que nem todo paciente tem a condição financeira de fazer uma reabilitação oral. Sempre nós precisamos priorizar. Preciso tratar o todo, preciso fazer uma reabilitação. Só que nem sempre o paciente tem a condição de investir 50, 60, 100 mil reais em um tratamento restaurador. Então, o que nós fizemos para essa paciente é algo que resolve o problema dela, entretanto, precisa ser feito outras coisas posteriormente. E por isso que ela continua em controle. É um caso que demorou alguns meses para ser feito, porque não abordou só a parte restauradora, tínhamos parte periodontal envolvida. Então, a primeira coisa, pedir para desmontar esses aparelhos. Primeira coisa. E no primeiro dia, pós remoção de aparelho, que foi o primeiro dia de tratamento periodontal, então, antes de tudo, periodontia. Primeiro nós tratamos a base, depois nós fazemos o procedimento restaurador. Peguei essa paciente, no primeiro dia que ela veio com a mão na boca. Por quê? No momento que o ortodontista tirou o aparelho, essas resinas que estão aqui na parte anterior, essas resinas, elas todas se soltaram. E aí vocês imaginam
que ainda bem que eu tinha marcado essa paciente para o dia seguinte da desmontagem do aparelho. Então, o ortodontista desmontou e no dia seguinte essa paciente ela veio ao consultório para que eu fizesse o tratamento periodontal. Então, a primeira coisa que o tratamento periodontal envolveu nesse caso foi raspagem supragengival e raspagem subgengival. Entretanto, eu precisei fazer algumas resinas provisórias nesse caso. Resina com adesão duvidosa. Por quê? Eu precisava que essa paciente ela tivesse algo no lugar desses buracos que estavam aqui. Foi tanto entre central e central, e também foi entre lateral e central também, nessa região. Então, eu precisava que essa paciente ela tivesse uma adesão a esse tratamento. Primeiro dia, raspagem subgengival e resina composta provisória para que essa paciente não fique sem dente. E vocês estão perguntando sobre esses inferiores aqui, o que estava acontecendo aqui. O que acontece é, nesse caso, e essa fotografia ela até ilustra bem, em protrusiva eu tinha um toque excessivo no dente 41. Então, com esse toque excessivo, associado à placa bacteriana, porque tinha muito cálculo subgengival, associado a esses fatores, eu tive um processo de recessão gengival, perda óssea, exposição de papila, e com isso eu tive essa recessão, esses black spaces muito grandes nos inferiores. Superior, eu tenho aqui um black space formado entre o dente 12 e entre o dente 11. Eu tive perda óssea interproximal, então eu não tenho a possibilidade de trazer essa papila de volta para essa região. Então foi tudo explicado previamente ao tratamento. E aí que entra a questão. Muitas das vezes nós não falamos com o paciente. Paciente, depois que eu começar o tratamento periodontal, vai aparecer espaços escuros, espaços pretos, vai aparecer algumas regiões que não apareciam antes. Às vezes, algum lugar vai ter uma raiz exposta e nós não falamos, porque nós temos um tecido aqui totalmente edemaciado, avermelhado. Se eu tenho esse tipo de tecido aqui, vocês concordam comigo que eu tenho um crescimento tecidual e que aqui embaixo eu tenho alguma coisa? Então, isso precisa ser falado e fica um alerta para todos nós. Avisem o paciente, porque se o paciente não é avisado, ele vai falar, poxa, por que apareceu esse espaço preto aqui entre meu dente que não tinha antes? E olha que tinha sim. Então, isso foi avisado para ela anteriormente e ela falou comigo, olha, eu já tinha reparado nisso, que estava acontecendo isso. Então, o primeiro passo, tratamento periodontal. Conversar muito bem com o paciente sobre forma de higienização. Esse paciente não sabe como que passa o fio dental. Ele passa o fio dental até aqui, ou essa restauração agarra o fio dental, então a parte restauradora está associada ao tratamento periodontal. Então, o fio dental passar nas interproximais, tanto de um lado quanto do outro. Não coloque a culpa no paciente por um estágio desse, entenda isso. Quanto mais culpa a gente coloca, menos esse paciente tem adesão ao tratamento. Então, a função de melhorar a saúde bucal desse paciente é sua. A função de melhorar esse caso aqui, ela é minha. O paciente precisa estar comprometido com o tratamento porque eu me dedico a esse tratamento. Então, eu falei com ela, olha, eu vou me dedicar, eu quero que você faça a sua função e eu vou fazer a minha função. A minha função é limpar onde você não consegue limpar, é limpar em cima da geladeira, é limpar atrás do armário, lugares que você não tem acesso. Você vai limpar o chão da casa, vai às vezes arrastar algum móvel que é fácil de limpar. Eu limpo atrás da geladeira, em cima da geladeira, eu limpo em cima do guarda-roupa, que são lugares de difícil acesso. Então, tratamento periodontal acredito que foram 3 sessões de raspagem supra, sub. E aí nós finalizamos o tratamento periodontal e eu entrei com essa paciente em uma fase de manutenção, aguardando a resposta do organismo, verificando como que ela ia tratar a própria saúde bucal após a remoção do aparelho, que dificulta a higienização.
E aí nós partimos para uma fase de transição, né? Uma fase inicial para a fase de transição. E como que é essa fase de transição? Nós precisamos trocar essas resinas que estão aqui, são resinas provisórias. Como que nós fizemos isso? Primeira coisa, isolamento absoluto. Tratamentos com capricho, executados de maneira bem feita, envolvem isolamento absoluto. Existem casos em que nós não vamos utilizar, só que a maioria das vezes nós precisamos abordar o isolamento absoluto. Então, fizemos um planejamento inicial, isolamos, removemos as resinas dos caninos a caninos, ok? Canino, lateral, central, central, lateral e canino novamente. Removemos toda essa resina e aí nós fizemos restaurações transitórias, que foram restaurações que não têm a estética melhor, não são as mais bonitas, não são as mais estéticas, mas é de fácil higienização, o paciente consegue passar o fio dental facilmente. Então não são restaurações mais estéticas, entretanto são restaurações que são passíveis de higienização, que é isso que nós precisamos. O paciente trocou as restaurações, já melhorou a estética, e aí nós partimos para a fase restauradora. Depois eu vou falar para vocês o que nós vamos fazer com os posteriores nesse caso, que eu vou mostrar para vocês. Nós partimos para a fase restauradora. Fase restauradora, primeira coisa, enceramento diagnóstico, montagem articulador. Muitas pessoas têm receio de montar em articulador semi-ajustável. A única forma de nós avaliarmos movimentos funcionais, lateralidade, protrusiva, fazer um enceramento diagnóstico que realmente envolva a parte funcional é com o articulador semi-ajustável. Então, arco facial, moldagem superior, moldagem inferior e registro de mordida não precisa ser obrigatoriamente em relação cêntrica, pode ser em máxima intercuspidação, mas o importante é que nós tenhamos esse registro. E aí, após isso, moldagem e enceramento diagnóstico. Enceramento diagnóstico, nós fizemos a prova desse enceramento diagnóstico em boca com resina acrílica, não utilizamos bisacrílica. Eu não uso bisacrílica. Por quê? Bisacrílica é um material caro que, consequentemente, o acrílico ele substitui de uma forma muito mais estética. A bisacrílica ela é mais fácil de manusear, ela é fácil de remover excesso, ela toma presa rápida. Só que eu utilizo a acrílica no sentido de eu ter um material que tem uma estética melhor, um polimento melhor, consequentemente uma resistência melhor do que a bisacril. E aí o pessoal fala, poxa, por que usar acrílico? O acrílico tem, ele libera calor, tem reação exotérmica, pode prejudicar a polpa, mas a gente tem que entender que são casos de laminados, são casos de facetas. Quanto que nós vamos utilizar de acrílico na vestibular? Quanto? Meio milímetro? O que isso vai influenciar em reação exotérmica? É muito pior você utilizar uma broca sem diamante, utilizar uma caneta de alta rotação, um motor elétrico sem refrigeração. Isso causa muito mais dano pulpar do que propriamente dito um acrílico em 0,6, em 0,5 milímetros. Então, essa paciente utilizou esse mockup, mais ou menos ali 3 dias. Nós avaliamos, ajustamos borda incisal, porque é algo que é muito importante. Quando nós olhamos aqui o caso inicial, eu tenho uma alteração de plano oclusal. Então, eu tive que fazer essa correção no meu enceramento diagnóstico, e é algo difícil você mensurar sem a presença do paciente. Aonde que é a inclinação da minha borda incisal? É assim? É assim. Então, com o paciente sentado, de frente, olhando esse paciente, nós ajustamos a borda incisal. Após isso, essa paciente veio, nós realizamos os preparos. Os preparos são preparos guiados sobre mockup, mesmo princípio. Nós colocamos o mockup em boca, em resina acrílica, e nós fazemos as fases de preparo. Um preparo para laminado cerâmico é o mesmo princípio para um preparo de faceta. Como que é esse preparo? Coloco meu mockup em boca
Depois eu venho com uma broca 1028 ou 1029, dependendo da espessura que eu preciso para o meu material cerâmico ou resinoso. E aí eu faço as minhas canaletas de orientação vestibular, canaletas horizontais. Eu faço a minha linha de término. Depois, com a broca 2135, nós vemos pela vestibular e unimos essas canaletas, garantindo espaço. Depois que eu uni, eu removo esse remanescente de resina acrílica e eu vou provar as minhas guias de desgaste. Tem regiões da minha guia que vão tocar e outras regiões que não. As regiões que não estão tocando, eu verifico se eu tenho espaço ideal para poder ter o meu material, se não, eu desgasto mais um pouco. Até que nós tenhamos regiões que não tocam sobre a guia e eu tenho uma homogeneidade no meu preparo. Então, um preparo, primariamente, precisa de espaço, depois de inserção e depois de término. A inserção dessas peças, nesse caso, foi um pouquinho diferente. Eu vou explicar para vocês como que foi o processo de inserção. E após isso, eu tenho um preparo aqui, um preparo de rompimento de canaleta. Existem preparos em que eu não rompo as linhas interproximais, e existem preparos que levam até a parte palatina, e não são preparos de coroa, são preparos de facetas, que são diferentes. E aí eu vou mostrar para vocês aqui o preparo. Eu tenho aqui todos os meus dentes preparados, e vocês veem que existe uma peculiaridade nesse preparo. Poxa, são preparos de coroa? Não são preparos de coroa, são preparos de faceta. E por que tem esse desgaste maior? Primeira coisa, porque eu tenho resina composta em ambas as interproximais. Quando eu fiz a restauração transitória, eu vi, poxa, que eu tenho resina demais, eu não posso apoiar minha peça nova sobre essa resina. Eu preciso romper até a minha palatina. E aqui vocês conseguem ver que realmente tem uma resina muito grande. Aqui eu já tinha rompido, já tinha finalizado o meu preparo. Vocês veem que ainda tem resina. Então eu preferi manter dessa forma, ok? Tanto ambos, aqui eu tenho o 21 e o 22, resinas grandes na interproximal. Então eu fiz o rompimento total de canaleta de lateral a lateral, porque resina composta em grande espessura nessas proximais. Além disso, eu queria corrigir a minha linha média. Essa paciente tinha uma inclinação, olha aqui para vocês verem, uma inclinação por conta dessas resinas insatisfatórias. Eu fiz uma correção nessa linha média através das minhas peças. E aí, esse é o fator que nós levamos ao rompimento total. Uma coisa que preparos de rompimento total de canaleta em ambos os lados, necessariamente eu preciso ter um eixo de inserção inciso cervical, um eixo de inserção muito próximo ao de coroa. Por quê? Senão eu não consigo encaixar minha peça nesse sentido vestíbulo lingual. É muito difícil esse encaixe. Então eu preciso que eu tenha esse sentido de inserção e para isso as minhas... Vou mostrar para vocês aqui. Eu preciso que o meu preparo ele tenha... Vocês aqui. Ele tenha um sentido... Olha aqui para vocês verem. Ele tem um sentido de inserção que se aproxima muito ao sentido de inserção de uma faceta, de uma coroa. Olha aqui para vocês verem. A minha peça, quando ela vir, ela vai encaixar no meu sentido inciso cervical ou ocluso cervical. E em alguns casos a gente consegue também fazer essa inserção de acordo com as minhas arestas de transição. Se eu tenho arestas que estão localizadas mais ao meio do dente e eu tenho aqui uma região que me garante que eu tenha essa inserção. Então eu tenho aqui
uma inserção que vem para essa região, a inserção vestíbulo-lingual, com isso eu consigo que eu tenha esse tipo de inserção também. Eu tenho uma inserção inciso cervical e uma inserção vestíbulo-lingual. Nesses casos em que eu não tenho rompimento total de canaleta, que é, por exemplo, nesses casos em que eu tenho os caninos, a minha inserção ela vai ser inciso, vai ser vestíbulo lingual. Não vai ter uma inserção inciso cervical. Por quê? A minha ponta ela é maior do que a minha região mais cervical. Minha parte incisal ela é muito maior. Então, eu consigo esse nível de inserção. E outra questão. Normalmente, casos de facetas indiretas, eu não preciso de término. Então, eu não preciso definir um término. Entretanto, nesse caso, eu tinha mudança de coloração e eu queria que essas facetas elas terminassem levemente subgengival para que eu conseguisse um contorno legal nessa papila aqui. Eu tenho dentes que perderam uma certa quantidade de papila, perderam essa interproximal, e eu preciso que essa emergência ela seja adequada. Então, quanto mais a necessidade de fechar essa interproximal, mais subgengival eu preciso vir com o meu término. Então, os términos aqui estão levemente intrasulcular, mais ou menos ali meio milímetro, bem definidos para que eu tenha uma cimentação adequada. E, consequentemente, aqui eu vou ter facetas que vão começar mais ou menos ali meio intrasulcular. Aqui eu tenho uma lesão cervical não cariosa, que eu não tinha me atentado antes do preparo. Eu tinha uma restauração aqui, que ela acabou saindo no momento do preparo. Então não tem problema eu preparar sobre ela, eu mantive ela aqui, ok? E aí as facetas foram confeccionadas em resina composta indireta. Aqui eu tenho 6 facetas, que é um modelo de prova já, não é um modelo inicial de confecção. Tenho facetas que são levadas até o término, estão até o término aqui. Foram confeccionadas em dentina A1, WE Palfic LX5, nós temos efeitos incisais, palatina foi em incisal da forma. E aí nós temos esse efeito, nós planejamos um caso que tem uma certa naturalidade, só que a paciente não queria muitos efeitos incisais para não parecer algo muito artificial. Então nós trabalhamos com menos efeito nessa borda incisal. E aqui no dia da cimentação eu tenho uma fotografia aqui dos meus preparos e vocês conseguem ver nitidamente o meu término. Olha os términos bem definidos. Eu tenho aqui grampos 212 modificados, términos muito bem definidos para a minha cimentação. Quando nós cimentamos casos como esse, nós trabalhamos principalmente de 2 em 2. Central-central, lateral canino do mesmo lado, lateral canino do outro lado. Para que no momento da minha instalação, às vezes eu tenho uma peça que ficou um pouquinho com a borda incisal inclinada e eu consigo fazer esse ajuste. Se eu cimento um central, depois eu cimento outro central, eu não consigo fazer esse ajuste e às vezes a minha peça não ficou muito bem assentada. Então, no momento aqui essa hora, primeira coisa, prova minhas peças sem isolamento absoluto. Retiro o provisório, provo minha peça. Verifico o eixo de inserção, verifico a adaptação, vejo também a minha cor. A cor é muito influenciada nesse processo. Provo a minha peça, venho com algumas gotas de água, molho essa região e aí eu consigo ver a minha interferência de cor. Tiro uma foto, poxa, eu tenho aqui todos os meus dentes, eles estão com a mesma influência de cor. Então eu posso cimentar, por exemplo, com uma resina flow, posso cimentar com um cimento fotopolimerizável, posso cimentar com resina aquecida. Não tem influência da cor. Só que às vezes eu tenho aquele dente que ficou um pouquinho mais, com um valor mais baixo, e eu preciso fazer essa compensação de cor. E nós utilizamos nesses casos cimentos fotopolimerizáveis, como o Variolink Static LC, excepcional cimento. Vocês conseguem ter uma gama de cores muito bacana, um teste ali, um try-in que é muito próximo da cor do cimento, e aí nós fazemos essa cimentação. Aqui nesse caso foi utilizado a resina aquecida, termomodificada. E em uma hora eu vou fazer uma aula para vocês explicando como que fazer essa cimentação.
Eu gosto de utilizar, nesses casos em que eu tenho uma equalidade de cor, a resina termomodificada, porque, consequentemente, no momento de cimentação, às vezes tem alguma região que não ficou totalmente adaptada, somente uma região. Com a resina termomodificada eu consigo fazer esse ajuste, porque é material resinoso, tem carga e eu consigo ajustar essa região. Outro fator é a limpeza. A cimentação com resina aquecida traz uma limpeza muito grande nesse processo. Vocês têm que ver porque no momento em que eu ciro a peça, diferente de uma resina flow, um cimento dual, um cimento foto, eu tenho um extravasamento muito uniforme e acaba que esses outros materiais fazem uma sujeira muito grande. A resina composta aquecida não faz essa sujeira, uma cimentação muito mais limpa. Então nós provamos a peça, limpamos esse substrato, isolamos e, primeiramente, provamos novamente as peças. Porque pode ser que o lençol de borracha ele influencie no momento da cimentação. A peça dá uma agarrada em alguns lugares. Então eu provo a minha peça, novamente vejo a adaptação e aí sim eu parto para o procedimento adesivo. Aqui, utilizando Nictone como lençol de borracha, 2 fios forquilhas, substituindo grampos posteriores. E aí nós começamos a trabalhar aqui. Jateamento, primeira coisa, uma profilaxia com pedra pómez, clorexidina 2%, lava seca. Jato de óxido de alumínio, que foi uns 50 micras. Nós falamos ali mais ou menos 2,5, 3,5 barra de pressão. 10 segundos por superfície. Então é muito rápido. E nós vamos ter uma superfície assim, totalmente limpa. Ácido fosfórico. Aqui foi um 35% da PHS por 30 segundos, lava, seca e regiões que nós temos dentina exposta, nós utilizamos um primer, que foi utilizado o Optibond FL da Care. Regiões de dentina exposta nós utilizamos primer. Regiões de resina composta nós utilizamos um silano nessa região, nós aplicamos silano. Então, o passo é silano em resina composta, primer em dentina, seca bem esse primer e aplico o bond em toda a superfície e não fotopolimeriza, porque nós temos uma peça de espessura menor. Depois nós fazemos o tratamento de superfície dessa peça, jateamento, 10 segundos na superfície, ácido fosfórico, lava, seca, esfrega bem esse ácido fosfórico, ali uns 30 segundos, lava, seca, silano, uma gota, aplica toda essa gota sobre a região, depois o bond e sobre ele a resina aquecida. Aqui foi utilizado Palfic LX5 para cimentação, nós utilizamos Palfic aqui. E aí nós colocamos essa resina sobre a peça e levamos para o nosso aquecedor. Depois fizemos a cimentação. Um dente de uma vez. Verificamos o eixo, está tudo ok. Olhamos por palatina, se a inserção está correta. E nós fotopolimerizamos. Primeiramente, 3 segundos na palatina, segurando as peças. 3 segundos na palatina de um, 3 segundos na palatina de outro. Removemos o excesso, aplicamos gel de glicerina e mais 20 segundos na palatina, 20 segundos na vestibular de um, 20 segundos na vestibular do outro, 20 segundos na palatina. Totalizando 60 segundos por palatina, 60 segundos por vestibular. E aí, após isso, nós cimentamos central, lateral e canino. E nós tivemos um resultado nesse dia de cimentação. O dia da cimentação não é o melhor dia para avaliar cor, adaptação, verificar como que está a gengiva. Não é o melhor dia. Por quê? A gengiva está sofrida. Eu estava com provisório. Depois eu vim com lençol de borracha médio, Nictone médio, que tem uma pressão para baixo. Então não é o melhor dia para você ver se o seu trabalho ficou a nível gengival, se ele ficou sub, se ele ficou supra. Aguarda a gengiva melhorar. 2 semanas depois ela vai estar legal. E após ali mais ou menos uns 40 dias, você vai ver que ela vai estar melhor ainda. Porque vai fechar black space, vai melhorar a adaptação. Então, vamos aguardar, vamos ter paciência. Depois a gente vê como ficou.
Então remove todos os excessos, manda essa paciente para casa. Faz um ajuste oclusal leve ali nessa paciente, depois você ajusta o restante. E aí a paciente, ela voltou para mim, depois de um tempo, para nós fazermos os ajustes. Nós cimentamos de uma forma. No dia que ela voltou, eu vi, poxa, precisa ajustar um pouquinho o plano oclusal, precisa arredondar um pouco essas ameias, vamos mexer nessas coisas aí. E aí ela veio e nós ajustamos esses dentes. Eu deixei mais arredondado, acredito que o perfil dela era deixar realmente mais arredondado. E aí nós entregamos esse trabalho aqui para ela. Ok? Olha a diferença nesse caso. Ok? E vocês estão falando comigo aqui, Edmar, e esses posteriores? Tô vendo que o pré, olha, o pré tá aqui em cima. E aí é o que entra a questão. Nem todo paciente tem condição de fazer reabilitação. O que foi conversado com ela nesse caso? Falei, olha, se você não mexer nos posteriores, de alguma forma, em algum momento vai quebrar. Isso foi conversado. Só que, quais são as opções para você mexer nesse posterior? Primeira coisa, ortodontia, retornar para o aparelho. Segunda opção, proteticamente nós restaurarmos. E ela falou comigo, olha, no momento eu não vou restaurar, eu não vou usar aparelho. Eu quero manter o controle. Eu quero ir avaliando, eu quero manter o polimento, o controle, ajuste oclusal. Eu falei, tudo bem, vamos fazer, não tem problema, tá? E aí é a gente ser resiliente nesses casos. Muitas das vezes nós somos muito exigentes com o paciente, nós falamos só dessa forma, não tem como. Nós temos que ser um pouco mais resilientes, entendemos o lado desse paciente. Poxa, ela não tem condição de investir. Eu falei com ela, olha, se nós formos fazer esses posteriores, eu vou te cobrar provavelmente na faixa desse valor. Ela falou comigo, eu não tenho condição de fazer isso agora. E aí o ortodontia, ela falou, eu não quero fazer isso agora porque eu acabei de sair da ortodontia e eu tive vários problemas por causa disso. Então vamos ser um pouco mais resiliente, entender o lado do paciente e respeitar as expectativas dele. O que ela falou para mim ficou exatamente como eu queria. Aí vocês veem aqui essa foto lateral, eu tenho aqui, ó, centrais com textura, eu tenho realmente textura nesses dentes, olha para vocês verem. Olha que texturas, olha o brilho dessa resina composta. Vocês imaginam a facilidade que é para higienizar isso? Você passa o fio dental aqui, ele vai até aqui embaixo. Olha que facilidade para higienizar. Eu tenho aqui caninos que não tinham guias. Eu devolvi guia para esses dentes, porque foi inserado em articulador. Nós não aumentamos o tamanho desse dente, nós não ajustamos por qualquer fator. Você vê que não tem um tamanho muito diferente do que estava. Ele está levemente maior, porque eu precisava aumentar esses caninos e, consequentemente, devolver esse plano oclusal na minha inclinação correta. Então, precisei aumentar esses centrais, não foi um aumento muito grande. E aí, consequentemente, olha aqui essa textura. O nível dessa textura em resina composta indireta. Paciente extremamente satisfeito. Esse aqui é o caso pronto. Então, o que eu quero que vocês entendam é a mensagem final. Vamos ser um pouquinho mais resiliente. Vamos entender o que o paciente precisa e a partir daí nós vamos traçar o que realmente pode ser feito. Depois eu vou fazer para vocês uma aula sobre isolamento absoluto, modificação de grampos, moldagem, como fazer essas peças em resina composta indireta, porque tem alguns detalhes, os detalhes as pessoas não falam, e eu vou trazer para vocês todos os detalhes sobre como executar essa peça. Tá bem? Fiquem com Deus e é um prazer falar com vocês novamente. Um abraço.